você toma no raciocínio das profundidades que você vai pegar. Tá. Certo? Deixa eu te perguntar primeiro, olhando nessa área, o que você veria, por exemplo, aqui para esse canto? De repente não seria mais ir pro meio? Não, mas nós vamos chegar no meio. É a subamostra. Você vai fazer uma subamostra em zigue-zague pelo terreno todo. Certo? E aqui tá aqui no meio para começar por aqui, mas nós vamos lá. Então, o balde já está etiquetado já? Já tem, os 3 baldes é importante, né? Tá na marcação. 3 ou 2? Eu gosto de 3, porque um você ajuda para misturar. Você deixa um terceiro ali que você misturar facilita a vida. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar um azul, esse azul aqui, põe de 0 a 20. E esse aqui de 20 a 40. Perfeito. Para não ter... Bom, pessoal, vamos então, como a Silvana está falando, a área homogênea é importantíssimo, né? Para a gente fazer alguma coisa aí, fala aí. A área homogênea, aqui como é uma área pequena, né? Para fruticultura a gente trabalha com talhões homogêneos de máximo 10 hectares. Que aí eu vou coletar em torno de 20 subamostras por talhão homogêneo. Como aqui é uma área pequena, né, a gente vê que o talhão homogêneo o quê? Pelo sistema de condução e as plantas. Aqui é um sistema, a outra área é outro, então aqui virou um talhão. Tá? Então como é uma área pequena, a gente vai tirar menos subamostras. Como a gente faz a retirada de subamostra? Ou eu faço em malha, tá? Então eu faço 3 embaixo, 3 no meio, 3 em cima, ou se for de 20, 5, 5, 10, 6, 6 e vai indo. Ou senão eu ando em zigue-zague de forma aleatória e vou coletando, mas de forma que eu tire amostras de todo o terreno. Tá? E outra coisa interessante da gente fazer é o monitoramento da densidade de solo. O que é? A densidade é para ver quão coeso o solo está, que um solo de alta densidade pode levar à compactação. E a ferramenta que a gente usa é o penetrômetro, né? Se a gente olhar aqui, ele é todo marcado de 10 em 10 centímetros, né? E eu vou fazendo a medição. Esse penetrômetro ele tem um manômetro que vai de 20 a 100 kg força por centímetro quadrado. Qual que é o valor de referência que a gente tem? 20 kg. Para a maior parte das espécies, com 20 kg, até 20 kg eu tenho crescimento livre de raiz. Tá? O importante dessa análise é lembrar o período. Tá? Isso é muito importante porque senão a gente cai na onda dos vendedores de subsolador e arado. Que época que eles gostam de fazer essa análise? Época seca, como agora, que normalmente vai dar mais alta. Então ele é só um indicador se eu estou com solo denso ou não, que pode estar compactado. Então como que a gente faz a análise? Eu apoio ele aqui e eu faço com uma força constante, eu vou empurrando o subsolador. E eu vou vendo, ó, aqui já eu não baixou nem uns 10 centímetros e ele travou no 20 aqui. Tá bom? Bom, agora como eu parei, eu perco a amostra. Vamos tentar afundar mais ele aqui. A força que você impõe, você vai sentir, chegou um ponto, parei. Chega um ponto que eu parei, que ele não desce, que aí eu sempre desço com uma força constante. Eu vou usando o peso do meu corpo de forma constante e vai indo. Se eu botar mais força, lógico que eu afundo. Ó, você viu que ele afundou rápido? Então significa o quê? Eu tenho uma crosta que tá dura, depois ele afundou, olha, tá zerado. Se eu abaixar, ele vai afundando e tá parando, ó, outra parte dura. Então a gente tem algumas camadas. Tem essa outra parte dura? Vamos ver aqui. Aí por isso que é a marcação, né? Eu boto a mão aqui e eu puxo. Então ó, nos 5 centímetros eu tinha, primeiros 5, uma crostinha, ele afundou e agora nos 15 apertou de novo. Tá? Bom, posso dizer alguma coisa aqui? Não, a gente tá na época seca, eu tô numa área de canto da área, né, e eu tenho de fazer a amostragem, assim como eu faço a amostra de solo, eu faço um zigue-zague com o penetrômetro e eu vou anotando, tá? A profundidade que deu. Se eu fizesse, aqui tivesse molhado, provavelmente afundava fácil. Então qual que é o indicador? Ele tá me falando que tá denso. Como eu sei se tá ou não? Só abrindo trincheira e vendo raiz. Tá bom? A trincheira ela é muito importante para eu ver quem vai falar se o solo está compactado ou não é a raiz. Então por mais que deu 40 aqui, puta, 40 o Pedro falou que já tá duro. Mas se eu ver que eu tenho raiz crescendo tudo, tá ok.
O que eu tenho de tomar cuidado é o quê? É com o meu manejo. Tá? Ainda mais se der 40 numa época de uma alta umidade. Aí é pior ainda. Na época seca é esperado que dê mais. Eu não tenho água para lubrificar o solo. Tá certo? Fazendo uma suposição. Ele abriu agora um berço aí, tá bem trabalhado, bem fofo, adubado, vamos dizer assim. Uns 60 por 60, mas o solo é muito compacto. A raiz, quando começar a chegar nesse solo, ela tem força para estourar ou não? Você tem que mexer na área toda. Depende da planta. Por isso que esse trabalho, principalmente com o penetrômetro, a gente faz antes do preparo de solo, porque eu identifico os pontos de densidade e onde eu vejo que tem muita mudança, eu abro uma trincheira para estudar perfil de solo. Para ver raiz, para ver se tem formação de placa, se eu tenho buraco de micro-organismo, minhoca, essas coisas, para eu definir se eu vou revolver o solo sim ou não. Tá? Mas é importantíssimo, principalmente quando eu sei ou quando eu tenho baixa fertilidade, baixo cálcio, pH baixo, alto alumínio, eu fazer esse revolvimento. Que aí eu uniformizo a densidade toda do solo e aí depois ao longo dos anos eu uso o penetrômetro só para monitorar, para ver se meu manejo está sendo adequado ou não. Tá certo? Se eu estou compactando, se onde eu tô passando muito com o trator, a área úmida vai densar. Então ele é uma ferramenta de monitoramento. Eu nunca posso afirmar com o penetrômetro se está compactado ou não. Então, mas ele me auxilia, porque ele é rápido, né? Eu vou ali, travei aqui, fiz uma área, pulei para outro ponto, eu vejo se está ou não. Se eu começo a ver que ao longo do ano está aumentando, algum problema de manejo eu estou tendo. A minha cobertura vegetal não é suficiente. Está passando máquina pesada. Estou passando muita máquina, né? Quando está chovendo eu não posso entrar com máquina, tem que esperar drenar um pouco o solo. Tá faltando algum nutriente que não permite enraizamento. Então aí ele dá um alerta, ó, algo não está ok. Bom, então ele é uma ferramenta importante, não é algo muito caro, já tem os digitais, né? Que aí ele faz todo o perfil, eu posso ir empurrando. Vamos inverter. E se a gente pegasse ele aqui, mesmo que fosse uma época de chuva, e ele afundasse também muito fácil, isso também seria ruim? Não necessariamente, tá? Porque alguma coisa está ajudando. E seria ruim se eu olhasse para a planta que está lá e ela está tendo algum problema. Tá? Porque às vezes ele pode afundar por alguma galeria, tá muita água, tá encharcado. Isso. Porque se ele tiver encharcado demais também é perigoso. Então aí isso é tudo alinhado com o histórico que eu tô fazendo, né? É porque fazer a trincheira dá muito trabalho, né? Então isso daí vai um indicativo se precisa fazer a trincheira ou não. Isso. A gente pode fazer uma trincheira? A Silvana que manda no tempo, se tiver um enxadão a gente faz. A gente faz? A gente pega uma cavadeira, é só fazer uma parede reta, né? Eu só tenho referência ali de livro, né? Todo dia que a gente tem. E eu quero jogar uma água também legal. Só pra completar, o solo freático a gente fala assim, ele muito raso. É muito ruim pra uva? Falando da uva. O solo raso? Lençol freático alto? Isso, alto na verdade. Aí, cara, depende de novo da tua área, porque... A uva, no caso. E eu não aconselharia, por causa de doença radicular. A uva gosta de terreno mais drenado, né? Tá? Então você tem que dar um jeito ali, mas depende muito do ambiente que você tem, não dá, é tudo manejável. Se eu tiver uma condição boa, mesmo com alta umidade, e aí você ter muita planta que exporta água, seria interessante, né? Planta de crescimento rápido junto com a uva na entrelinha, que ela não vai ajudando. Que só tinha uma área, né? E na época da chuva, o lençol freático subia. Mas ele não tinha as áreas. Então a estratégia foi plantar a uva no encanteiro. Elevar o solo. E plantar. Ó aqui como que tá, tranquilo. Eu vi isso aí, o pessoal fazendo em praia. Que afundou bem. Quem tá na linha de plantio. Você levanta o perfil do solo. Então onde chegou a uva, né? Chegou no litoral primeiro. Sim, aí. Só porque eu troquei ali, afundou bonitinho. Ó, tá vendo, ó? Já chegou naquela profundidade que tava lá e bateu no 20. Aqui tá muito mais mole do que ali. Porque ali passa máquina. Ali passa máquina, aqui já é linha de plantio, né? Então se fizer no berço, se estiver cheio, ele tem de passar igual faca na manteiga ali, faca quente.
Mas aí você vai, aí é importante sempre a mesma pessoa tá fazendo, porque você vê que depende muito do jeito de fazer, então tem de treinar. Ó, aqui tá. Não quer deixar o Beto fazer um teste aí não? Não, deixa assim. Não, mas aí que pro pessoal. Ô, Rodriguinho, você fez uma pergunta. Você tem que treinar. Se é isso que você queria saber? Por exemplo, tem gente que pensa que só Sempre fazendo o berço, Aí. deixa o berço com a terra fofinha, aí, e do lado tá com a terra dura. Então, aquele berço é só pro início do crescimento. A parte que a raiz vai Fundou pra lá, 10, tem que ficar com o solo. Isso é normal, isso pode puxar pra mão. E a raiz ela vai já estar mais forte. Isso. Mas depende, né? Às vezes tá um paredão ali, né? Tá muito duro. Pode ir. Então tem que arrumar. E você pode arrumar isso com adubação verde. E tá em fruticultura, vocês vão ver o Pedro falar alguma coisa. Tem plantio direto, sem preparo do solo nunca. Só que, para fazer plantio direto, em fruticultura, você pode fazer o berço, mas a outra área, que a raiz vai para lá também, basicamente isso. você tem que ir preparando a área com adubo verde, por exemplo. Legal, hein? E daí a Não, raiz se do vocês quiserem verde brincar. vai deixar a outra área mais fofa. Mas a melhor programa é vai lá então. Vamos ver, tá? Isso, a Silvana falando de plantio direto, né? É uma prática bem comum. Aí, se já tem uma área bem corrigida, com muita matéria orgânica, fazer só o coveamento direto que a gente fala é possível. Mas se eu tenho alguns problemas de fertilidade, a gente recomenda o que? O preparo de 2 anos, que é o que eu já venho discutindo no curso. Eu revolvo, trabalho o perfil do solo e vou trabalhando adubo verde, cultura comercial em cima, para depois eu vir com a frutífera com o solo corrigido. E aí é só abrir a cova direto. Numa condição ruim, se eu abrir a cova, eu estou plantando ele num vaso dentro do solo. Porque a hora que a raiz sair da cova, ela não. Dando volta ali na Ela cova. trava, é a mesma coisa. Ela não vai pra lá, não sai da cova. Ou às vezes não sai da cova, às vezes porque tem impedimento químico também. Às vezes pra lá tem alumínio. E é só na cova que tá bom. É impedimento físico e impedimento químico. Ela não sai também. É por isso que calcário é sempre em área total. Por mais que eu não vou jogar os outros adubos às vezes na área total, mas o calcário tem que ser. Isso aqui é formigueiro, não. Vou pegar pra da uva, né? Você vê bastante raiz. Você quer pegar um enxadão, você tá nervoso, né? Você tá bravo, né? Não. Ele tem um enxadão, tem umas 4 caras aí guardadas. Vamos começar então, gente? Vamos lá, dá a amostragem? Só que quando a gente vai buraco, a gente costuma tampar. Não, tá tranquilo. Não ter acidente. Qual que é? Qual? É, isso é importante, né, Silvio? De 0 a 20 e de 20 a 40. Então, mas qual que é o... Tanto faz. Faz. Isso aqui é o fértil, tá? Bom, pessoal, vamos só botar isso pra trás. O 0 a 20. Eu não posso esquecer, né? Esquece daí, você vai ver. Deixa eu tentar aqui. Nossa Senhora. Você apega os caras aí. Manda meu. Isso aí ele já pegou me xingando. Já. Falou, cuidado. Viu, Pedro? Eu queria só que você não tirasse na linha. Tá, vamos Sabe por fingir. quê? Porque às vezes você pode pegar um danado desse aqui, ó. Tá bom. Foi adubado. É, a gente pega. Vamos pegar na meia. Vamos pegar aqui, que aqui dá pra mostrar. Vamos lá. Bom, pessoal, para retirar de amostra de solo, a gente já falou da questão da área homogênea, né? Então aqui a gente considera... Puxada, né, pra raspar, né? Ah, vai no pé mesmo. Mas é legal, Ele trouxe. antes do... Ô, Fredo, antes do Lab, não é bom? Entre a linha e o Lab. Ah, pegar bem no meio, fora do Lab. Ou você pode pegar duas. Pegar uma no Lab e a outra fora. Vai dar diferença. Vai dar? Porque o Lab acabou de derrubar. Dá faz um. diferença, né? É, mas é a situação que você tem, né? Aí a gente Mas é que não... ele plantou o Lab em um lugar e um lugar não. Entendi. Então Tem nessa entre linha, linha. onde você tá, quando Ah, não, tá entre na linha do foi plantio, tudo? Foi. Ah, então não tá na pega no linha do meio e pronto. plantio e não tá no Lab. Onde você tá aí mesmo? Tá. Pegar aqui, você fala. O Lab ele fixa nitrogênio no solo, né? Isso. Então pode dar diferença. Na verdade, O nitrogênio não, né? Vai dar mais matéria orgânica. Matéria orgânica. Mais matéria orgânica. Porque o nitrogênio a gente não quantifica na análise, né? Sim. Nitrogênio só foliar. Tá. aqui foi um plantio de Lab entre linhas, Entendi. tá? Não foi na linha como hoje.
depois que a Silvana falou toda aquela conversa de ontem, eu já plantaria uma mais próxima, né? Aqui como aqui já tinha uva, né? Mas eu plantaria em área total, depois eu só manejaria ele na onde eu fosse plantar. Fazia com a enxada mesmo e deixava, né? Perfeito. Já coroa, né? Isso. Mas já tinha essas... Já tava, né? Com certeza. Mas, pessoal, então para tirar a amostra de solo a gente tem algumas situações, olha que né? fofura, gente! Você viu, Silvana? É tesourinha? É uma tesourinha. Olha só, esse aqui é um predador maravilhoso, gente! Ela pega larvas, brotas. Deixa ela aí, Pedro, não vai levar. Não, eu tô tentando virar ela aqui. Coisa mais linda! A gente tá com estudo, Silvana, dela predando o ovo de mosca das frutas, em fruta no chão. Sabe o que E ela larva. faz, gente? Ela tá fingindo de morta. Eu não vou mostrar você, minha querida. Que bicho que é? Tesourinha. Ela tá fingindo de morta. Você tá com um olho bom, hein, minha filha? Você sabe o que ela faz, gente? Ela pega os filhotinhos dela e deixa no lugar. Aí ela pega ovos, larvinhas e leva para os filhotinhos comer. Ela é muito fofa, gente. Agora sua visão me surpreendeu. Eu tô falando, tô vendo coisa. Olha só. Isso aí é outro tesourinha. Besourinho. Isso eu não sei o que é, não. Mas ele Ela no caso faz seria um carnívoro preço também, com que nem a os flor da filhotinhos dela Joaninha. e vai levando Pode ovo ser, cara. lá pra É que eu não... Aí tem de ver. E às vezes, gente, você vê um inseto na folha e pensa que é praga e não é. Vai lá e mata. Eles são predadores. Eu vou mostrar a apresentação na próxima aula para vocês dos insetos predadores. A larva de joaninha, a hora que você olha aí, você acha que vai acabar com o teu pomar, porque ela é horrorosa, né? Então você tem que conhecer os bichos. Essas tesourinhas aí, a gente comprou um casal. Ah, você comprou? Comprei um casal. Mas tinha registro, tudo? Não, é CO, pedigree. puro de origem? Pedigree. Tá do nosso lado. Vamos lá, Toninho. Vamos lá, Pedro. Bom, pessoal, Por favor, Olá, gente. vem um pouquinho pra cá, só por causa da sombra mesmo. Eu que estou na Ó, sua. gente, quando você faz buraco, você tem que tampar, viu? Pra ter acidente no... bom, pessoal, da amostra de solo, a gente tem várias situações para coletar. Depende muito da adubação que eu faço. Se eu só adubo num lugar, eu sempre coleto no lugar que eu adubo. Então, se eu adubar na linha, eu faço a coleta na linha, na margem entre copa e entrelinha. Se eu faço adubação geral, tanto faz onde eu pego. Ou tem outro raciocínio para pomar. Você pode pegar numa área que você adubou para ver se a sua estratégia tá boa e numa área que não foi adubada para ver o que você vai ter que fazer. São duas amostras no mesmo lugar, dependendo do objetivo. Chamamos de linha e de entrelinha, né? Então nesse caso aqui, como a gente vai plantar aqui, na linha, a gente tira a amostra na linha, mas não... Por isso que eu deixei esses buracos abertos, porque isso aqui é a cova anterior. Isso depende do preparo que você fez. Como a gente aduba depois da análise, né? Como é linha de plantio, poderia pegar qualquer lugar. Depois que ela está plantada, a uva aqui, eu viria e coletaria aqui mais ou menos. Entendi. Tá? Nunca coleto no pé dela, sempre próximo. Tá? De acordo com o ano... E aí eu vou tirando amostras da entrelinha para monitorar aqui, porque eu quero que ela expanda o sistema radicular todo. Então eu tenho de jogar um pouco de adubo aqui, eu preciso saber como está a entrelinha, porque senão ela fica num vaso, numa floreira aqui e não expande o sistema radicular. Quando é muito junto, por exemplo, 50 centímetros uma da outra, aí eu escolho 1 metro mais ou menos ali. Isso, eu venho 20, 30 centímetros, depende da altura. Se for planta maior, é na beiradinha da copa. Como a uva ela tá mais fixa, se ela vai estar numa latada aqui, eu posso vir aqui pegar, tá tranquilo. É muito da onde você joga o adubo. Porque não posso eu concentrar o adubo aqui e eu tirar a amostra aqui, que eu não vou saber se ela tem defeito. Você fala pegar a amostra para milho, para feijão, não precisa ter esse raciocínio. Agora a fruteira, na instalação do pomar, você tem que saber que a raiz, passando anos, ela vai crescendo. Aumentando. Aí você vai ter que ir pegando as amostras no lugar que é. Você pega no lugar, resumindo, vai. Você pega no lugar que você fez adubo para ver se deu certo. E no lugar que você não fez, para ver o que tem que fazer. Resumindo, é isso. E sempre puxando. Então como que a gente faz? A gente sempre tem, nunca pode ter a coleta na amostra vir em material vegetal dessa forma, porque ela, eu quero saber o que está no solo. Isso aqui com o tempo vai mineralizando, vai decompondo e nos próximos anos ele vai entrar
na matriz do solo, aí vale a pena. Então eu sempre limpo com uma enxada, eu tiro o material vegetal, a primeira camada aqui, né? E eu vou coletar. Aqui a ferramenta que a gente está usando é o trado holandês, tá? Ele é muito fácil de usar, coloco ele e vou girando. Mas tem sonda, posso coletar com enxadão, coletar com a parreta, a cavadeira, tem várias formas, né? O importante é fazer uma coleta, uma amostragem bem feita e tomar cuidado para não contaminar. Então o trado holandês ele é muito simples, com o peso eu vou girando ele aqui. E as canecas que vem, né? Isso aqui a gente chama de caneca, normalmente ela já tem os 20 centímetros, que é o que a gente quer, né? Para fruta sempre trabalha a amostra de 20 centímetros e 20 a 40, então já até a altura aqui me ajuda muito. Quando o pessoal faz com enxadão, eu já vi muita gente fazer isso. Eles fazem um buraco e pega os 20 centímetros lá do fundo do buraco. Não é. É de 0 a 20, é uma lasca de cima até embaixo, se fizer com enxadão. Não é fazer um buraco e pegar a terra do fundo do buraco. Olha, eu coletei com enxadão. Eu fiz um vênus, aí com a barreta, Pegou uma lasca. eu fiz assim, né? Você apertando ela tira aquela placa. Aí essa placa eu tiro. Isso. Aí eu separo uma metade aqui, outra aqui e pego essa do meio. Então é isso, né? Eu fiz assim também, fiz a cavadeira e tirei a parede. Bom, aqui só para ver como eu sei que chegou a 20 centímetros. Quando escondeu, a base está chegando no parafuso. A maior parte dos traços é a mesma coisa. Para tirar, eu nunca puxo assim. Primeiro porque haja coluna e segundo que a amostra pode espalhar, ainda mais que o solo aqui está seco. Então eu continuo girando para o mesmo lado e puxando para cima, que aí ela sai. Aí agora a gente tem que preparar a amostra, eu não preciso colocar tudo isso aqui. Então com um canivete ou com uma faquinha de inox, eu vou recortando isso aqui, né, que a gente vem aqui, pode ser até com as costas, né? Eu tiro esse excesso porque pode ter contaminado na lateral, uma parte de cima. De contar que é uma quantidade que é importante também. Você sempre a mesma quantidade de estar subindo. Isso. Eu não posso pegar menos pegar um tanto de solo aqui, pegar outra lá. Então por isso é bom eu raspar para ter só o volume da caneca, que aí a amostragem fica correta. Então eu venho aqui e só ir derrubando, né? Se tiver com luva, você pode ir com a mão, né? Que facilita. Aqui o terreno é um pouco argiloso, ele vai grudando. Quando está úmido, gruda muito, né? Então com a mão facilita. O ideal é não pôr a mão, porque a gente, com o ácido que tem na mão, gordura, a gente pode solubilizar algum nutriente e mascarar a amostra. A gente falou da chuva, né? Que a chuva vai ajudar a amolecer. Mas quando pega, por exemplo, muita chuva, a própria chuva não vai mudar um pouco essa formulação? Ele pode mudar porque vai solubilizar, vai ter mais água solubilizando a amostra. Mas aí vai muito do esforço amostral. Tem nutriente igual o potássio, ele lava muito fácil, então eu não preciso preocupar muito. O potássio a gente mais baliza ele com a produtividade esperada do que o que tem no solo. Eu vou esperando assim, isso. O que seria a situação mais real, o dia mais real de você pegar? Não seria de repente agora no seco mesmo? Porque como eu falei, você pega um janeiro aí de muita chuva. Aí tem que esperar, tipo, uma semana, assim, para depois pegar. Pra ter confiança mesmo. Se pegar logo após uma chuva não é interessante. Porque vocês têm que esperar drenar. O ideal é aquele ponto de solo friável, né? Que eu pego ele na mão, eu sinto que ele está úmido, mas não escorre a água, dependendo do solo eu consigo até moldar. Esse é o ponto ideal para qualquer operação agrícola e para tirar a amostra de solo também. Ele encharcado vai dar problema, que vai ter muita coisa diluída. Porque essa amostra ela vai para o laboratório, eles passam ela numa peneira, é o solo terra fina seca ao ar que fala. Então eles vão peneirar, vai deixar secar. Então não preciso, deixa chover, deixa drenar, ter umidade só para facilitar a nossa vida mesmo. Tá bom? A luva, ela tem que ser limpa, normal? Tem que ser limpa.
É bom lavar. Tem luva aí, você quer? Não, não tem necessidade. Tipo assim, a gente tá trabalhando com a luva, não pode ser aquela luva ou tem que ser outra? Não, pode, se ela estiver limpa e você não mexeu com adubo, com aquela luva, não mexeu com defensivo, que muito defensivo tem nutriente lá também, tá? E fica impregnado. Fica impregnado, então vamos lavar bem ela. Então, pessoal, no mesmo ponto eu tenho que tirar a amostra de 20 a 40 da subsuperfície. Então vamos lá, coloquei o trado aqui de novo e vamos girar. E essa terra que caiu da superfície, caiu para dentro do buraco? Não, mas ele vai A hora que eu limpar. for... Isso aqui ele vai limpar. Isso. A hora que eu for afundando ela não entra, né? Quer fazer a roda aí? Eu Para o quero. professor descansar? Eu quero. Ela quer- Perdeu um trabalho intelectual. Não pode deixar ele ficar cansado. O bom de fazer o trado, quem maneja, porque no trado você também tem noção da densidade de solo. Isso mesmo. Porque você vai tradando, você sente. E é legal a gente estar fazendo esse exercício até algumas profundidades maiores. Vamos fazer as 60 só pra gente ver a cor? Vamos. Vamos. A Porque gente vê a cor. outra coisa legal Lá em nos Amparo trados, era pessoal, muito diferente. Daí eu mandei analisar. se ele não tem a marcação, que nem se tem, eu vou saber que tá 40 quando chegar nesse friso aqui. Se ele não tiver, bata um esparadrapo aqui, que aí eu sei a profundidade que Não tá. teria que tirar ele agora para liberar essa terra? Não, porque você vai parafusando ela e vai enchendo e vai jogando a outra para cima, né? E o trado também não é bom botar muita força por causa de coluna, então você solta o peso e vai girando. Isso teria que, por exemplo, ele tem que fazer no mesmo dia ou não teria tanto problema? O ideal é sempre coletar na mesma condição, então no mesmo dia, porque se eu coletar hoje e chover amanhã, Alfredo, acho que e aí eu 60 perco a não, amostra. né, bicho? 60 acho que não vai não, né? 60 em julho, 28 de julho. Então aí Não, ele tá falando 60 aí. você vai ter que chegar nos 60 aí. E ela fosse talvez até 80, dependendo da cor. Isso é algo que pode Continua ser. que as uvas estão crescendo, vai lá, continua. Eu tô vendo elas crescendo aqui, sério. Eu acho legal a risadinha do Júnior e do Marcão, que os caras que trabalham comigo. Aham. Eles estavam no buraco. Ele tá acostumado. Vai, rapaz, vai agora, faz aí você. Ele vai jogar você de 60 Aí, para ó, 80, eu pra quero ver. pegar de 60 tem que ser os moços. Tem que ser mais Pedro, moços. que nem uma área dessa aqui, vamos dizer aí, vamos dizer que fosse uns Pode ter 2.000 metros aqui. Quantas coletas você diria assim? Tem? Pegaria uma 6, cara. Ele vai travando. 6 amostra, 3 embaixo, 3 no meio, 3 em cima. É bom que você Sim, não precisa ser simétrico, mas pensando no zigue-zague aqui, você pega 3 em cada ponto, é suficiente. quase já, Pegar bloco quase, pro né? trator, fazer com a bloco. Tá quase. Tá girando em falso aí. Isso aí, eu acho que não tá saindo do lugar não, hein? Tipo de fazer buraco, pra fazer pilar. Vamos ter que alongar o vídeo aqui, Queria saber né? quem é que inventou. Acelerar. Isso é muito comum, que se for argila de solo acontece muito isso. A primeira camada sai bonitinho, a do meia é duro, a hora que você afunda mais, vem fácil. Ah, não, Argila de solo. Era comigo mesmo que tava fraco. eu tinha Não, certeza pode que ser não o era solo. que não era Alfredo. Por isso que é bom a gente sempre fazer textura na primeira vez. Porque se for um argissolo, vai vir uma textura de 0 a 20 e de 20 a 40 outra. Provavelmente mais argiloso embaixo. E aí a gente já para manejo muda também muito a recomendação, o que a gente tem que fazer. Tem que saber. É que nem médico. Quando você vai no médico, ele não manda você fazer um monte de exame? Por que vocês acham que o agrônomo tem que saber? Tem poderes extrasensoriais. Você tem que fazer um monte Olha, de o análise. pessoal vai falar no Mas vídeo é que a gente tá agora. judiando do moço aí. Eu acho que é melhor alguém ajudar aí. Não tá saindo do Não, isso que lugar. a gente vai ter que fazer 70 Ó, é- sobreamostras aqui. É um indicativo que pode ser um argissolo aqui. Pela cor, pelo tipo de terreno onde tá. Acho que o indicativo Diz é que sim. tá A gente também, fica- É um velho. indicativo que ele vai ter que fazer Eu tava fisioterapia. Isso ajudando vai ali, ó. O indicativo é outro. Não, isso é uma sobreamostra. Vamos lá. Força. Ele tá dando uma força escondidinha. Pedro, Já deu, o né, Pedro? cachorrinho começou a cavar ali pra tirar um pau. Não, Ali, ó. não deu, ela vem aqui, ó. Metade. Vamos lá, deixa eu dar um força aqui. Tá no 25. Tá duro mesmo aqui. Tô falando pra você que tá duro. Faz uma média, Pedro, aí só pra valorizar. Mas tá duro mesmo. Com sola assim, você bota um extensor aqui e vai de 2. Só lá podia ser só 10, 15, né? Será que não tem uma pedra embaixo? Pode ser. Cauro aí? Vamos tirar pra ver como que tá aqui. Quer dizer, pode ser pedra. A questão didática você tá entendendo. Lá em Amparo tinha pedra. É por isso que também é bom
A trincheira, né? Mas acho que não era pedra não, Silvana. Não, né? É duro mesmo. Bom, mas aí o processo de coleta é a mesma coisa. Eu venho com o canivete, limpo e vai para outro balde. Mas tem que afundar mais. Mas aqui que nem Tinha de afundar mais. Esse fica perdido Vamos porque Vamos, tá cheio de homem aqui, cadê Vamos os homens? afundar, vamos afundar. Então, mas esse aqui, essa análise já não é tão confiável porque ela não chegou até os 40. Não é. Aí tem que fazer uma outra, né? Eu tenho pode ser que seja uma pedra. Então eu tiro e faço em outro lugar. Vamos fazer em outro lugar? Que aí a gente faz a cor de solo também. Dá mesmo a terra aqui. Tem uns caras que mexem com a terra. Tem uns caras bons aí de cavadeira. Acho que os caras já vão aprofundar os morões. Eles não sabem como é que tá, né? Então tem que jogar fora aquela. 100% duro. Não, necessariamente. Pra botar o morão, o solo duro é bom, porque se for pertinho, não. Ah, tá bom. Esquenta não, porque ele deu boas fotos aqui, depois eu ponho no grupo. Viu, gente? Ó, aqui já. Professor. A primeira amostra que eu tirei chegou até 20 facas. Aqui já apertou, ficou duro. Não, imagina a pobre raiz. As uvas são. O trado também, o ideal é que ele tenha uma caneca metade dessa aqui, que facilita também. Eu não... Tem uma sonda também, eu vou mostrar pra vocês. Bom, aqui eu vou pôr só pra gente fazer uma análise de cor de solo. A funda pode ser mais barata também, né? A sonda está 200 e pouco também. Ó, sinal que o solo aqui é argiloso. Tá vendo que ele espelha? Que a umidade é baixa. A argila faz isso aqui, ó, ele forma um bloco. É sinal de solo argiloso isso aqui. Vamos tentar agora. Fosse mais arenoso. Aí já pegou um formigueiro aí. Não? Vou cupim. Tem alguma coisa, né? Tem um dinossauro enterrado ali. Nada, ele fez uma média ali só pra valorizar. Tá? Agora tá botando aquele bucho, tá no filme. Tem problema de DNA ali? Isso que mais confia de comprar um Já deu agora, né? Gente? Chegou, né? Não é isso não, Tem nenhuma máquina que faça isso. Tem! Tem umas parafusadeiras que sai. Bom, aí deveria ir pra lá, né? Aqui, né? Ó, mas olha que interessante aqui, pessoal. Olha a cor, só pra vocês verem. Um marrom amarelado. Já chegou aqui, laranjou. É, por isso que eu quero pegar 60. Mas vamos ver até lá. Entendeu? Isso é importante a gente fazer. Quando abre a trincheira, até 1 metro de profundidade a gente faz pra ver esse tipo de cor. Então se fosse mais escuro e mais matéria orgânica, aqui lá tem menos. Não, o de 0 a 20 é ali, né? Não, esse aqui é de cima, né? Esse é o de 20 e 40. Ah, tá. E aqui é de 0 a 20. Isso. Vamos passar pra cá? Esse aqui é de 40. Mas vocês guardam essa cor aqui, que a tendência é a próxima análise virar. Na hora de Vamos combater, arar, quanto mais profundo. É porque pegou o começo, né? Agora vamos pegar o 60 e Agora você vai mudar de cor. Na verdade, Pedro, eu queria falar, eu já vi bastante solo, É muito que é diferente. bastante preto em cima, mais preto, e passou 30 centímetros, é quase uma mudança assim radical. Olha aqui, ó, que eu cortei. Olha que legal aqui. Isso aqui é uma galeria de inseto. Olha até onde eu tenho raiz. Onde tá marrom aqui assim, Tem nada. porque começou a incorporar a matéria orgânica. E daqui para baixo, olha como laranjou. Então eu não tenho matéria orgânica. Esse solo que você falou que é muito em cima, é muita matéria orgânica de uma vez, que não deu tempo de decompor e mineralizar. Não teve raiz, tatuzinho bola, minhoca, que fez galeria para ela descer. Então ela concentrou lá. É sinal de solo que tem problema, pode ter muito alumínio, pouco cálcio, que aí não tem nutriente para o micro-organismo decompor a matéria orgânica. Deixa eu já tirar uma foto dessa raiz aí Sai daí. Ô Pedro, no caso daqueles solos que tem turfa, acho que é turfa que fala. Isso. Se não me engano, a Holanda tem bastante turfa. É derivado do que aquele solo? Vulcânico? Ele é solo sedimentar que a gente fala, é matéria orgânica pura, de erosão. Por isso que é país baixo lá na Holanda, né? Veio de tudo o resto da Europa, foi depositando lá, então é matéria orgânica. E é um solo muito rico já para mineralizou, né? É, STC é altíssima, argila. Lá é solo novo, né? Nossa funda aqui seria assim o branco. É, mais ou menos.
Então, pegamos uma subamostra de 0 a 20, uma subamostra. Aqui normalmente não precisa, aí você ignora. Agora, se fosse no enxadão, tampar o buraco para não ter acidente. Tentar o 60. Outro lugar. Então, qual que é a estratégia? Vai pegar a zigue-zague? Pode. Deixa eu tentar virar isso aqui. 60 eu acho que vai ficar mais macio, hein? Ficou cismado aqui. Vamos lá, segunda chance aí, tá gravando, hein? Depois você faz uma... Ó, mas você viu que o 60 desceu mais rápido? Ou ele foi com mais vontade que o outro? Agora 60 com 60. mexeu no frio dele. Agora tá mais mole. A amostra de 60, conforme o pomar vai evoluindo de idade, é interessante a gente começar a pensar. No começo até 40 centímetros está ok, mas o pomar já atingiu 5, 6 anos, e se a gente faz um bom trabalho aqui, é interessante pensar e mostrar até 60, porque eu aumento caixa de nutriente, aumento raiz. Nossa, eu Já deu aí, ô Fernando. vermelha. Eu não tô vendo. Dá um pouco, né? Isso aqui? Falta meio centímetro. A comida tá lá por outro tempo. Já começou antes, né? Morreu com 87. Trabalho. Deu? Aí girando e puxando pra cima. Não, gira com Não, gira pro mesmo sentido. Mas não é. Porque se girar ao contrário, eu esvazio a caneca. Fertilidade. Né? Você estava falando, Pedro, que tem parâmetro de fertilidade por cor, mas não é definitivo, né? Não, fertilidade é manejável. Tava há 80 anos trabalhando, né? Ô, Fredo. Vamos ver a cor. Boa. Nada que uma cachaça não vai recuperar isso. Olha, eu vou raspar só pra gente ver a cor. Cachaça que complica. Não é, né? Relaxa, velho. Aqui, ó, como ficou mais laranja, quase o perfil todo. Aqui provavelmente pegou um pouquinho do colar, mas tá bem mais claro que essa aqui. E olha como a estrutura, ó. Aqui solta, tá vendo como soltou? Aqui ele formou risco aqui assim. Tá vendo? Isso aqui é indicador do que? Lá é mais denso. Provavelmente aqui é um argissolo. Se a gente mandar fazer textura aqui, vai dar mais argila do que aqui. Então isso para manejo é muito importante a gente saber. Porque para compactar essa camada aqui, se eu manejar mal máquina, é muito fácil. E aí vira um solapo. Depois... E nesse ponto ele não está compactado. Aí a gente precisa abrir a trincheira. Foi por isso que a hora que a gente afundou mais, no penetrômetro ele já subiu o ponteiro, porque está muito seco. Então aí... Teve caso de sintoma de planta que está em alagamento no morro. Solo assim. É porque você faz a compactação, ela não corre superficial, né? Você vai apertando, ela faz a força e da física, se eu empurro aqui, tem algo que empurra embaixo. Então ela vira um prato mesmo, uma camada de tijolo. Aí não infiltra água, aí não infiltra. Muita água lá. Compactação é assim. E essa amostra aí a gente vai pegar só para fazer uma comparação de cor. Agora só para cor, eu acho que não tem... Mas falando em... Não vai pôr então? Não, esse balde a gente vai usar para misturar depois. Pedro, mas que nem a gente comentou, tá bem homogênea, né? Porque pouca coisa aqui. No caso, não. Mas você arou, gradiou aqui, não arou? Tinha uma camada de pedra. Gradiei. Faz quanto tempo? Foi 2018. 2 anos. É porque quando eu aro e gradeio, eu perco um pouco de referência de cor. Então ele está reconstruindo o solo dele. Que com mais 2 anos, o gradiente de cor vai ser mais brutal um pouquinho. Ele vai... Tem mais diferença. Vai mudar, em cima vai ficar mais escuro e lá pode alaranjar mais. Porque aqui já mexeu, porque aqui já mexeu. Se eu pegar um solo nu, é bem característico. Aí com esses parâmetros ali do tensiômetro e que a gente viu aqui, isso aqui já me diz que eu posso passar uma subsolador? Não. Subsolador. O subsolador e a aração, gradagem, eu vou usar subsolador se eu tiver adensamento. Aí eu tenho de abrir trincheira e ver como que tá antes de mexer em qualquer coisa. É bom que tenha mato, capim é bom para mostrar isso pra gente. De foragem de pastagem, porque ele tem raiz agressiva. Você vê que tem um volume de raiz bom e a hora que você do nada não tem mais raiz ou passa muito pouquinho, é sintoma, tá? Mas
arar, gradear e subsolador se eu precisar botar calcário. Se tiver muito pouco calcário, porque o subsolador ajuda a baixar mais ainda. Quem leva o calcário para baixo é matéria orgânica e água. Então por isso que eu tenho que ter muita raiz. Toda vez que eu roço, a raiz do labi-labi morreu. Então ela vai decompor e vai virar um buracão lá. A hora que eu jogo o calcário, choveu, o calcário cai com a chuva lá para baixo. Mas esse eu solo corrijo. aqui seria interessante passar um subsolador. O subsolador a gente usa de segurança, né? Por via das dúvidas. Um pouco para melhorar a drenagem. Porque o subsolador, quando a gente passa, esse pedaço compactado, se eu não tiver raiz e matéria orgânica atuando nele, eu nunca vou descompactar ele. O subsolador só quebra. Mesma coisa que eu passar um tijolo e quebrar. É, porque o subsolador ele vai por baixo, rasgando por baixo. Se é 2 dentão, 2, 3. 3. E 3, e vai por baixo, assim, ó. Ele é um paliativo da densidade. Assim, se o trem tá tão ruim, eu quebro que ele vai passar. Mas não significa que o torrão que ele deixou lá vai ficar mole. A raiz vai bater, vai parecer pedra. Ela bate e desvia. Pra melhorar aquele pedaço ali. É assim, é o... Aí, então, interessantíssimo. É o curativo. O adubo verde aqui, né? Aí você trabalha com gramínea, o nabo forrageiro, girassol, tem raiz forte, que ela vai consegue quebrar isso. O guandu já vi pessoal usando de rebrota, né, Silvana? Ele roça alto para ele brotar, aí a raiz só vai afundando e abrindo mais. E depois, que nem você passou o subsolador, ele vai abrir as valas embaixo, as raízes vão pegar nos tijolos que você falou e vão desviar. Isso. Futuramente, esse solo lá embaixo, ele vai poder ter uma estrutura melhor, ser mais macio ou não? Se eu tiver um trabalho bom de planta de cobertura, rotação de cultura, eu boto planta que tem raiz forte, porque daí essas ranhuras que vai estar embaixo vai dar um reforço para a raiz do adubo verde. Aí ela vai conseguir entrar ali e aos poucos ela vai abrindo dos lados ali. E depois disso não passo mais máquina, a não ser que eu vá implantar um outro pomar, vou mudar de cultura. O que ela vai fazer? Vamos dizer que isso aqui está compactado adensado. A raiz vai bater e vai desviar, ela pode até abraçar ele aqui. Aí com o tempo, o que vai acontecer? Devagarzinho ela começa a entrar nesse rainha. Sabe o que acontece também? Os micro-organismos, eles vão criando grumos. E esses grumos vai formando umas esponjinhas com o tempo. Porque quanto mais maquinário você passa na terra, mais ele vai ficar compactado, né? Então se você rasga, você vai aumentar o oxigênio também. Você vai aerar lá embaixo. Aumentando o oxigênio, você vai dar oportunidade para os micro-organismos sobreviver ali e formar, a palavra é grumos mesmo, umas esponjinhas que daí vai afofando esse negócio e colocando microporosidades que vão se transformando ajudando na drenagem do solo. Ele vai amolecendo aos poucos. Que é uma questão de anos, né? Quando o indicador de que o solo está com a física boa, quando eu pego o torrão, ele é arredondado. Sim. Ele não tem ponta. Sim, Acho que vocês lembram daquele joguinho de Tetris? Tudo que é quadradinho encaixa, né? Então se encaixou, ele vai apertando. Quando é redondo, fica espaço. Fica espaço. Isso aqui é um grande indicativo de atividade microbiológica, porque só onde tem vida fica arredondado. Tá? Se eu quebrar esse aqui, ó, ele quebra quadradão, ele encaixa. Então, com o tempo, se eu fizer um bom trabalho, a hora que eu quebrar, eu for quebrando, ele vai me dando superfície redonda. Se eu quebrar esse aqui, ó, você viu que ele quebrou? Quebrou todo irregular e ele vai quebrando com as pontas arredondadas. Né? Oxigênio, não tem só matéria orgânica e micro-organismo. Como é que os vão ver sem oxigênio? Aí que nem vamos supor, foi feito o trabalho aqui, já tem aqui fixado o vinhedo. Aí o Alfredo ele vai plantar, né, uma leguminosa aqui, uma forragem, ele vai precisar passar o maquinário, né, vai passar uma grade, vamos supor, uma grade, pode ser até uma niveladora só para mexer um pouco a terra. Não passa uma niveladora nunca mais. Não passa mais. O que você vai fazer de máquina é roçar isso aqui, ó. Só por cima. Não, enfim, mas na hora de eu plantar o adubo verde. Você pode plantar o adubo verde? Só roça e já vai a lanço, sabia? A lanço? Não precisa. Só que daí, peraí, só um detalhe. Quando você planta a lança, vai mais semente. Você joga 3 vezes mais semente. Sim. Aí você, tipo assim, aquele lá, que tá com flor. Aí o outro que ele vai plantar, ele joga a lança e roça em cima. Aí, mas isso antes de ver a previsão do tempo. Ah, vai chover. Tá vindo uma frente fria.
Aí você joga a semente, roça, daí vem a frente fria e nasce outro por cima. Ah, sim. É isso que a gente fez ali embaixo. Mas aí tem Então o Lab dá pra plantar lance, então. Vamos conversar mais pra frente. Choveu em seguida, eu tava Vai furar um plantando e dia lá, chovendo, né, João? Isso. se Deus quiser. E daí, Você entendeu? Você não roça mais. coisa. E outra, nem uma placa. A Não própria passa mais placa. maquinário, então. Então, A troca aqui não dá o que eu jeito. fiz foi passar. uma semeadorinha pequena de linha. Aí é legal também, que ela é levinha, com um tratorzinho petitinho, você puxa e vai plantando. Assim ela vai semeando em linha. Semeia como se fosse milho, soja. Então, eu Porque joguei. por mais que o solo esteja assim, vamos supor, não que seja compactado, mas o solo tá aqui. Se eu semear por cima, ela vai Você precisa brotar. cobrir, você precisa dar contato com O terra. problema, Ou você às planta vezes. pé de chuva ou você roça. Por isso que. Ah, entendi. E às entendi. vezes vem o passarinho, come tudo também, a semente. O meu problema lá foi as Você pompas. plantar aveia, por exemplo, passarinho come tudo. Então por isso que você joga no meio do mato e roça. Daí aí esconde um pouco da semente E ajuda na germinação, porque a mata, né? O ideal é você sempre casar com uma chuva. Porque você semeou, Eu joguei um pouco de coçou, palha de arroz. choveu, a chuva assim, a hora que bate, o semente. Ô Pedro, em resumo assim, vamos dizer que ele tivesse aqui uma mata mais alta. Nunca ele iria capinar e limpar isso aqui para começar a plantar. Ele sempre vai tombar. Seria isso? A mata, dependendo do madeira, tem, mas quanto mais você deixar, melhor. Sabe roçar, aí você faz a semeação igual você falou. Faz um trabalho bem bacana, dependendo do material que você tá. Se for palha mole, não precisa da trincha, mas se você for começar a trabalhar com material, e você vê que está acumulando muita matéria orgânica, então a trincha do ovo. Porque o pessoal tem muito costume de carpir. Só que aí você deixa o solo limpo, vem a chuva e lava o solo, leva todo. Carpir é a maior burrice do mundo, porque você carpia, você joga adubo aqui, eu jogo adubo pra cá. E eu tô deixando tudo. Então, vamos supor, tem um vinhedo plantado aqui, tá com cobertura vegetal no pé da uva, só toma, roça, toma e na hora da adubação? De você Joga jogar tudo por cima, lanço, até o esterco mesmo. Dá certo. Se for usar cama de frango, Então, eu joga tive por cima. problema com isso aí. O esterco assim, Mas tem que ver entre linhas eu sempre vou ter mato de Porque eu vou jogar plantei matéria orgânica, então, jogo matéria orgânica, roça, joguei aveia, né? Joga da planta. Tá, então sempre superficial. E aí choveu, a chuva acho que não foi suficiente. Ô Pedro, fez uma coisa, um bagaço de cana. Eu poderia vir Só que eu só passei jogar por atrás. cima. Seria isso? Só que eu comi com o Isso, trator. o bagagem de cana na tem que linha. tomar cuidado que ele tem que estar muito seco. Porque senão ele tem fermenta que- e mata uma a hora raiz. tem que ter Bagagem uma de cana chuva tem boa, que ser com calma. tem que Mais seco ou ele curtir já antes. compostado. Enxada a gente vai usar na propriedade agrícola para misturar biofertilizante e composto. Na lavoura nunca. Ou só para você limpar o solo para tirar a má de solo. Perde a planta e esquece. Entendi. Então sempre superficial, então. Vamos vir com a maquininha só cortando, né? Cortando e caindo. Acabou, antigamente você abria valeta pra estercar, uva. Vou falar pra você, o terreno que a gente tá mexendo lá, ó, tá um mato bonito, já seco já por causa do coisa. Pessoal, não, você vai ter que carpir e limpar. Eu falei, meu, lógico que não. Não, você vai ter que carpir e limpar. O pessoal tá fazendo, onde tem braquiária, o que é? Você troca a braquiária decumbens pela braquiária rosizense. Sei. Ou capim-mombaça. Ah, entendi, não é tão agressivo. E tem um colega que fez um trabalho, por exemplo, no morro. O morro lá tá cheio de braquiária. E ele não quer braquiária mais. Não dá para entrar máquina de jeito nenhum no morro. Ele que teve essa ideia de fazer a lança. Sim. Aí no morrão, o que ele fazia? Só que daí, no caso, ele usava o herbicida, né? Para dessecar a braquiária. Mas depois a gente adaptou para que não pode usar herbicida. Então ele jogava 5 vezes mais, assim, com a braquiária lá. Sim. Aí você pode dar uma roçada na braquiária, né? Para ela não ficar tão alta. Aí depois que tiver num tamanho razoável, você joga a semente por cima do capim. Mas joga 5 vezes mais a quantidade de semente. Entendi. Aí, isso antes de uma frente fria chegar. E roça por cima. Roça por cima. Isso aí ele trocou o pasto. Conseguiu trocar. Outro capim lá. Viu? Sem revolver solo. A aveia, ela consegue dominar a braquiária? Sim. Mas Nesse não, sistema. a aveia é meio fácil, porque a aveia é de inverno, não é? Sim. Então, a hora que a braquiária está perdendo a força, A aveia tem tipo, em abril, maio, você faz isso que eu tô falando. Abril, maio.
pega um finalzinho de chuva. É, que ainda tá chovendo ainda e a braquiária já tá perdendo a força. Sim. Aí a braquiária vem, a aveia vem e forma, a braquiária tá lá embaixo. Só que daí no inverno ela fica quieta. Ela dá a chance da aveia vir. Que o legal da aí aveia... o que acontece? Peraí, vamos pegar o assassino. Aí, tá lá, então vamos lá. Junho, a aveia tá formadona lá, né? Porque no inverno a braquiária para. Junho, julho, a aveia tá bonita. Aí, quando a aveia tiver com flor, eu pego os adubos verdes de verão, que já tá chegando primavera, né? Final é tipo agosto, assim. Aí eu faço a mesma coisa, jogo a semente por cima da aveia e roço. Antes logo antes de chegar uma chuva. Porque a aveia eu consigo fazer 3 cortes dela, né? Ela cresce, eu corto, ela brota de novo, e eu corto, ela brota mais uma vez ainda. Só tomar cuidado em um lugar muito quente com a braquiária, né? Entendi, senão a braquiária vem com tudo. Ela vem. Depois você consegue... Eu prefiro deixar ela ali e jogar a outra semente por cima de verão. Depois e você daí só que passar... de verão dá para você plantar 2 vezes. Porque você veja bem, nós plantamos em setembro, primeiro. Aí fica lá, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro eu planto outro de verão, para ficar até março. Daí eu planto aveia, nabo de novo. Aqui, Pedro, qual que é a situação pra gente? Aqui é uma trincheira para a gente ver, avaliar o perfil do solo. O ideal é fazer isso antes de tomar a decisão de revolver. Aqui seria uma contraprova, no caso assim, visual. Não, aqui é o diagnóstico, né? É uma trincheira de diagnóstico para eu ter uma noção. Bati o penetrômetro, olhei o histórico da área, eu abro uma trincheira. Toda vez que eu vou abrir uma área nova, é importante 1, 2 pontos do terreno, se for homogêneo, eu fazer isso aí. Isso assim, depois que pega a prática, em 10 minutos eu faço a trincheira, analiso, fecho e parto para outra, né? Falando assim, Pedro, de quanto tempo seria legal assim a pessoa fazer isso? Ou ele vai observar a planta começou a regredir? A planta é o nosso maior indicador, mas eu posso fazer a cada 2, 3 anos, não é algo que eu preciso fazer todo ano. Para eu monitorar, principalmente para eu ver se o meu manejo estava igual a Silvana falou, se eu estou conseguindo aprofundar a raiz, melhorar o subsolo, porque às vezes a análise química engana. Eu estou fazendo análise, ele dá legal lá, a hora que eu abro não tem raiz, não tem nada, então eu preciso fazer. E o pior, às vezes você faz a análise está ótima e a planta está péssima. Aí você vai ver que pode ser alguma coisa... Tem algum problema. Bom você inspecionar a raiz, porque às vezes tá bom você tá com algum problema de podridão, lençol freático que você achou que não subia, tá molhando. Então é sempre bom fazer na época seca e na época úmida, né? Que é importante. Então aqui, mais ou menos, como é que eu sei que o solo é mais profundo, eu vou abrir mais ou menos 60 centímetros. Então a maior parte das ferramentas é 20 centímetros, eu uso ela mesmo para medir. 20, 40, dá para baixar um pouquinho. E o cavador? Aqui só pra gente fazer o exercício tá bom. Eu abri no enxadão aqui porque para ficar mais fácil para todo mundo ver, mas eu podia fazer na cavadora só. Para visualizar fica melhor. Isso. E você já vê raiz, até quantos centímetros tem raiz? Tentei chegar perto da braquiária. Aqui já dá pra ver muita coisa. Pessoal, vamos chegar aqui. Mano, eu tô feio. Aqui eu sento aqui do lado aqui. Que lado que eu sento que não dá sombra também? Antes do almoço, todo mundo prato. Depois eles dormem. Acha que é aquela galinha lá que você tem outra? 51 da entrada. É da hora que. Cadê a cavadora? Essa cavadora, vem. Que é trincheira. Pode deixar. 51 é cachaça. Esse aqui é levinho, hein? Esse cavador é bom. Também você vai ficar o dia inteiro aí, viu, Pedro? Mas para você trabalhar mais tem que ser. Porque se eu uso o peso dele. Isso bom não é aquelas de fazer que coloca foto de energia. Lá não tem graça, né? Esse tamanho, cara.
É porque o pessoal que vai usar, ele acha que tem que fazer força, né? Você tem que usar o peso da ferramenta. Usar o braço todo aqui. Na verdade, a cavadora funciona como? É o peso dela que cava. Então fundou, eu tiro. Se eu ficar fazendo isso aqui, você cansa rápido. Ou você pode bater e joga ela, né? Ou eu solto, né? Porque se eu for com a mão, eu controlo. Então, soltou. Nossa, é tudo... Serrote a galera vai na maldição, ó. Serrote ele é feito pra cortar sozinho. Se só é a força, você Teve um cara que eu percebi que ele fazia isso daqui, ó. Ele pegava um pouquinho, aí pegava outro pouco e não tirava. Inchadão, o pessoal usa errado, fica curvo. Aí ele carregava uma quantidade maior de terra uma vez só. Aí acho que aí já tá bom já. Tá bom? Tá ótimo. Pessoal, vamos ver a trincheira aqui. O importante é a trincheira sempre estar reta, né? Por isso que eu peguei a cavadora para arrumar. Enxadão é difícil de fazer. Eu ponho lá na chocadeira. Outra galinha. Eu chamo pra pé essa raça aí. Fofo, né? Interessante. Esse indicador. Aqui eu vi gigante. Porque você usa a trincheira como um todo. Aqui eu vejo solo, aqui eu vejo raiz. Se eu olhar, dá pra ver. Mas olha o tanto de raiz que eu tenho aqui. E ela é bem bacana. Onde tem raiz é escuro, onde não tem. Tem uma raizinha. Mas ele tá pegando umas coisas, tá nos 20 tá indo bem, mas nos 40 já começou. É porque ele revolveu, tá começando o trabalho, né? E pode ser que passou do 20 tá com algum problema aqui, né? Pode ser que o alumínio tá alto ainda. E aí... Não, então. Silvana, vem cá pessoal um pouquinho pra vocês verem aqui. Tá falando de galinha aqui. Pra não perder o... Gente, é a aula aqui do professor Pedro. Aproveitem! Professor Pedro, um minuto, só vou pegando aqui. Quanto que eu faço, Pedro? Vocês pensam que o Pedro é pouco? Pessoal, então isso aqui o ideal é a gente fazer antes do revolvimento. É uma análise de diagnóstico. Toda área que a gente vai abrir é interessante fazer essa análise de trincheira. Porque eu consigo ver, tem muita noção da parte física e biológica do solo. A parte química é a análise de solo que vai falar para mim, importantíssimo. A gente sempre maneja o solo pensando nos 3 parâmetros, químico, físico e biológico. Mas para eu ver físico e biológico é trincheira, tá? Aí a gente pode estimar. Então a primeira coisa que eu faço é, eu vou abrir uma trincheira 60 centímetros a 1 metro de profundidade. Eu posso abrir só na cavadora, no espaço que minha mão e um canivete entram aqui para eu fazer as análises. A gente abriu no enxadão só para ficar fácil de todo mundo ver. E são dois lados da trincheira que eu olho. O primeiro é um lado que eu deixo reto, que eu vou fazer a avaliação física, e o outro é o lado do jeito que abriu, igual esse lado aqui, que aí eu consigo ver raiz, eu consigo ver mais coisas, né? Então o que é a primeira coisa que eu olho? É cor. Então eu tenho que determinar onde está escuro. Se eu olhar aqui a mudança, a gente vê que nesses primeiros 10 centímetros aqui é mais escuro que embaixo, não é? Então a gente já marca aqui. Aqui é o ambiente onde eu tenho a mineralização da matéria orgânica. Então tá o capim aqui. Eu peguei próximo à moita de braquiária meio de propósito para a gente ver raiz. Mas isso tem que ser aleatório, tá? Então eu sei que essa camada onde eu tenho palha é a camada que está mineralizando e aqui é a camada de incorporação da matéria orgânica. O que é um indicativo de manejo biológico bom? Eu aumentar cada vez mais a camada de incorporação, então ela tem que vir para cá com os anos de manejo. O agricultor, ele é agricultor de solo, a gente alimenta o solo e aí a planta extrai do solo que a gente quer. Então é o conceito de produção de ambiente produtivo. Eu vou tornar esse ambiente aqui, vai produzir o que eu quiser. Se eu quiser trocar uva e botar pitaia, vai produzir bem também. Então eu tenho de nutrir o solo, dar patamar para ele. Então a primeira análise que eu faço, se tem palha, eu tenho de olhar a palha de uma certa forma. A palha ela tem de ter coisa grande e conforme eu vou agitando eu tenho de ver, ó, tá saindo um pozinho. Então é porque está decompondo, o micro-organismo está indo. E eu tenho de ter palha de todo tamanho. Primeira análise que eu faço. O pozinho, o que vai acontecer? Ele vai começar a mineralizar, o micro-organismo vai quebrando e ele vai afundando. Então se eu tiver palha, só ter coisa grande, algum problema eu tenho. Está faltando atividade biológica. E aí eu analisei aqui a cor. Se eu olhar aqui, ó, onde está mais colorido, eu consigo ver mais resto vegetal, mais raiz, então, onde tem mais vida. E eu vou olhando a profundidade. Então, será que eu tenho outra troca de cor?
Eu já perdi o canivete. Opa, tá aqui. Canivete é bom aquele. Esse aqui é de enxertar uva, mas que tem o pininho, que aí você espeta aqui, fica mais fácil. Aí se eu olhar aqui, eu tô vendo outra troca de cor. Eu tenho uma cor aqui, né? Nos primeiros 10 centímetros. E se eu olhar na profundidade, o que eu vejo? Uma cor só. Uma cor só. Então, por que nesse caso está uma cor só? Porque já foi gradeado. Então eu homogeneizei o solo. Isso aqui é o que? Essa primeira camada é o trabalho de adubação verde que vem sendo feito, que está reconstruindo. Talvez esse solo eu teria uma mudança de cor mais ou menos aqui. Que seria mais escuro, e aqui o laranjão, que é típico do solo aqui de Jundiaí, né? Essa cor assim. Você tem a tendência na profundidade, porque eu notei isso, porque eles cavaram 1 metro. Uhum. Então, lá embaixo, né, Júnior? Lá embaixo a terra fica cada vez mais clara, né? Cada vez mais avermelhada. Isso, que ela vai chegar. O solo nosso aqui tem uma profundidade de 1 metro, 1,5 metro até mais, né? Tá. E o que quer dizer essa questão, você falou já, a questão da homogeneização, por causa da gradiação. Essa tonalidade mais escura que é lá de baixo, é só por conta da gradiação? É porque quando eu gradeio, eu revolvi, tá entrando oxigênio. Tá. O oxigênio acelera a atividade microbiana, eu queimo toda a matéria orgânica que eu tenho. Entendi. Então ele gastou tudo que estava aqui ao longo do tempo e voltou para a cor do solo. Quando a gente estuda a cor do solo, assim, para classificar o solo, eu sempre olho a subsuperfície, porque é a cor natural, do mineral, tudo, né? Então o que eu quero é tingir ele de preto e marrom. Pedro, só para o comentário. Ele chegou aqui, tava o solo aí, uma camada preta, normal. Ele esquecesse o que está embaixo e começasse a trabalhar por cima, sem revolver, o que aconteceria? Então eu quero chegar assim, o porquê revolver? Exatamente, por que revolver? Essa é a pergunta. Por que desmanchar uma coisa que já está pronta? Mas só que um solo adequado, né? Ele já tem todo o jeito que ele tem que ser para a planta. Só que muitas vezes você vai instalar um pomar numa área que você já degradou o solo. Tipo um braquiária. A braquiária causa erosão laminar, né? Passou máquina, já desestruturou o solo. Então quando você fala solo, ele já é a perfeição para qualquer planta. Só que muitas vezes a gente vai ter que refazer uma característica boa do solo, que tem que ter espaço poroso, que muitas vezes não tem, porque tem compactação subsuperficial por causa de máquinas, por exemplo, ou por causa de pastagens, ou por causa de erosão. Aí você vai ter que tender a formar um solo como era na natureza, revolvendo para dar oxigênio, para incorporar os nutrientes, corrigir a acidez do solo, para ficar adequado à planta, muitas vezes exótica, que eu vou plantar ali. Então se eu tivesse uma condição com o solo maravilhoso, eu não preciso fazer nada. Chegar e plantar. Você tá entendendo? Mas é que a maioria dos casos não é esse solo mais. Por isso que eu tenho que refazer o solo que era numa floresta. Mas muitas vezes não é aquilo que tem. E ele vai manter, por exemplo, se eu começo qual que é o meu objetivo? Aumentar a profundidade do solo marrom e preto. Da mesma forma que eu estou colocando adubação, cobertura, tal, ele está se transformando num solo orgânico, né? E ele não tende a ir perdendo essa questão orgânica com a profundidade? Não, porque a gente sempre faz manejo de renovação. Eu sempre estou botando mais matéria orgânica ou ciclando matéria orgânica aqui. Então eu não posso parar de ter palha, material vegetal em cima. Não esqueça que as plantas que são adubo verde, elas têm raízes muito vigorosas que crescem em profundidade. Aí quando você corta, aquelas raízes que crescerem em profundidade vai aumentar o teor de matéria orgânica em profundidade. Aí que é o manejo. Então, mas nós aqui, nós plantamos crotalária.
Podia estar um pouco mais descompactado. Então, aqui tem que ser um que afunda, né? Mas assim, você bagunçou tudo, então você está pedindo muito para trotalária fazer tudo uma vez no primeiro plantio, entendeu? É manejo. E pôr algumas mais poderosas aqui. Tipo um gonduzão aqui que fica 2 anos aqui. Mas o gonduzão não vai fazer sombra para a uva? Então, por isso que às vezes era antes. Tem que plantar depois. Plantar antes de instalar. Mas aqui no meio ainda dá guandu, nabo forrageiro. Né? O nabo forrageiro é bom porque ele é baixo, né? Mas depois, no começo você está formando. Silvano, depois que você formou, por exemplo, já formou o pé, pode plantar aí. Planta nova igual neném, não gosta de vento e sol. Se tá uma situação ruim, você planta no inverno. Aqui no começo, não, mas eu falo assim, já tô com o pé formado e tal, aí eu posso... Oi? Eu tô com o pé formado já. Eu posso plantar. Quando ela tá produzindo. Você planta. A uva eu quero que ela suba, então eu posso ter algo alto aqui. Mesma coisa do cultivo. A única competição que planta não tolera é por luz. O sol tá aqui, ó. Água, nutriente, a hora que eu manejar o adubo verde, ele devolve. Mas no começo, plantar alto é bom, que funciona como quebra-vento. Sim, mas nós vamos plantar daqui um mês e 10 dias chega a muda de uva. Mas você acha que plantaria guandu junto? Eu não vejo problema. Você tendo espaço para transitar, para fazer o tráfego. É difícil trabalhar. É difícil trabalhar. O problema do grande problema do adubo verde alto aqui é para você pulverizar as coisas. É, porque depois atrapalha, né? Aqui agora, o que você devia ter feito é ter trabalhado no inverno, quando você não precisa pulverizar. No inverno você pode plantar os mais altos. E vou falar para você, o guandu, você planta ele fica aqui. Vira o quê? Quando só roçando ele rebrota, ele vai formando talo. Mas daí eu não vou querer que ele fique brotando, porque aí eu já não consigo passar com um tratorzinho aqui, não consigo fazer nada. Você vai manejando, né? Aí você substitui. Se quiser plantar de porte alto, você planta numa linha porte alto e na outra porte baixo. Eu consigo andar do outro lado. Tudo isso antes de instalar o pomar. Tá dizendo corte alto, corte baixo, guandu, uma outra nessa linha eu planto guandu, nessa aqui eu planto aveia. Porque uma tem porte baixo, eu consigo transitar ali. E o guandu fica quietão aqui, trabalhando o solo e protegendo o vento. O que o pessoal faz no IAC com adubo verde e a cobertura morta é isso. Põe numa linha, outra linha não. Aí você trabalha naquela linha. Aí o outro ano, troca. Deixa lá e deixa aqui sem. Isso, boa. Ele vai trocando. Valeu. Obrigado. Pessoal, vamos voltar aqui. Então o que a gente agora vai olhar? Já olhei cor. Primeiro indicativo, é fácil de ver. Outra coisa que eu tenho de olhar é a estrutura. Se eu olhar aqui, ó, ela é mais arredondado e eu vejo mais galeria de raiz do que embaixo. Se eu olhar aqui, olha como quebrou quando eu cortei. Ela quebrou e parece que descolou de forma arredondada. Aqui não, aqui quebrou e ficou liso. Tá faltando raiz. Outra coisa para ver se tem densidade, tem duas formas de eu ver. A primeira é fazendo a auscultação, né? Médico antigo pegar a barriga nossa e fazer isso aqui para ver barulho, né? Se tem gás. A mesma coisa no solo. Então se eu bater aqui, eu vou fazer batendo com a mão ou com o canivete, faz um barulho e eu vejo como ele muda. Então eu vou fazer com a mão e com o canivete para vocês verem. Silêncio agora, hein? Então, ó. Todo mundo está escutando? Eu quero deixa passar essa moto aí. É fofo e vai passando por... Vai ficando duro. Vai ficando duro. Então é um sinal o quê? Aí agora eu tento identificar onde está onde eu tenho essa mudança de barulho. Aí um pouquinho para cima, eu acho. É aí. Aqui eu tenho uma mudança bem drástica. Eu posso falar que eu tenho um degradê aqui, ó. E aqui é bem mais duro. Então significa o quê? Aqui é fofo, que é o que eu quero. Se eu bater com o canivete. Olha que interessante. Eu tenho um degradê aqui, o que significa? O solo é mais adensado lá, não significa compactado. Tá? Mas eu tenho uma mudança de adensamento que pode ou não impedir crescimento radicular e pode ser genético do solo. Igual a gente falou, argissolo, podizólico, acontece no solo total e eu tenho que trabalhar. Tá? Então eu sei que nesse risco aqui eu tenho uma mudança e aqui eu tenho outro. Então aqui que pode ser? Aqui já está sendo trabalhado. Eu fiz meio de propósito no pé da braquiária, que a braquiária tem um sistema radicular muito agressivo. Então ela trabalha isso aqui. Então eu já tenho outra coisa. E agora eu tenho de olhar sistema radicular.
como eu cortei a ferramenta, às vezes ela espelha, ela me atrapalha. Mas se eu olhar no outro perfil, se quiserem vir pra cá, olha como que tá o sistema radicular. Da braquiária, né? Braquiária, eu gosto muito da braquiária, para mim é um dos melhores adubos verdes para trabalhar solo e iniciar sistema. Porque ela é muito agressiva, ela fecha rápido. A Rosiziensis, que ela é mais fácil da gente trabalhar. Não, a tua aqui é a Decumbi. Eu falei pra você. É Decumbi. Mas ela é boa também. A Rosiziensis é boa porque ela não forma toceira. Então para quem vai roçar, muito melhor. Porque isso aqui forma toceira, você vem com a roçadora, você bate e volta. Porque é duro, né? A Rosiziensis não. E ela é menos agressiva, então com a roçada e eu botar outra planta, eu consigo competir. Então, se eu for botar outra planta e botar uma densidade de semente alta, eu compito, eu seguro a braquiária. Não que eu vou acabar com ela, mas eu seguro. Aí o pessoal escuta essa conversa pela metade e fala que braquiária é bom. Mas qual braquiária? Certo? Muito, já vi muito colega falando, braquiária é bom. Mas é bom? Ridícula, não? Aí é a Rosiziensis. O ridículo é forma toceira, a gente evita planta entocerante. Ô Pedro, e alguns locais que é turístico e o cara coloca grama, e aí? Grama é... Batatais. Grama é sacanagem, porque a grama naturalmente, ela é acostumada para solo mais raso, com alta pressão de passejo. Então, normalmente a raiz da grama vem então essa aqui. Então ela não aprofunda tanto. E o manejo da grama você tem que fazer igual o manejo do capim. Você deixa ela crescer muito e depois você roça. Se eu deixar ela sempre no raso, eu vou só compactando. Não, mas ele falou só assim no questão de turismo. No turismo, aí você deixa um pedacinho, você já sabe que lá o manejo é diferente. Porque não é aconselhável, não seria aconselhável. Veja bem, gente, não é... É tudo a questão do objetivo da coisa. Sim. Eu estou montando um vinhedo para ter movimento de turista aqui. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu fiz. O que a gente fez? A gente fez o manejo do solo durante uns 3, às vezes 4 anos. Joguei a raiz da uva para baixo, fiz manejo com adubo verde. Aí depois disso, 3, 4 anos depois, que o sistema radicular da videira já está estabelecido, aí eu joguei grama São Carlos por cima de tudo, só deixando um pedaço assim, 1 metro para uva, pra você jogar um adubo ali, ou irrigação e tal. Mas tinha que ter a grama lá pro povo andar, cara. O cara quer na natureza, mas quer andar na grama. É que às vezes não dá tempo. Mas não pode colocar a grama junto. Olha, a gente foi colocar 3, 4 anos depois. Videira, solo já trabalhado, sistema radicular da uva lá para baixo já, tudo ok. Uva a grama São Carlos por cima. Ela é melhor que a esmeralda, ela é pior que ela é muito pouco agressiva, o sistema radicular dela é uma porcaria. A São Carlos é mais interessante. Eu tenho uma espaldeira lá. Mas aqui o que é interessante a gente ver? Olha o perfil de raiz, eu vejo raiz. Eu poderia, por exemplo, olha aqui, ó, tá vendo essa parte arredondada? Isso aqui é uma raiz que passou, uma minhoca que passou. Que fica grumoso. Se eu chegar pertinho, eu vejo que ela é mais espelhadinha, mais brilhante, porque é cera de substância corporal de bicho que passa da raiz. A raiz ela tem 2 formas de penetrar. A primeira ela dilui, com a cabecinha da raiz ela dilui e depois ela empurra. Então ela vai deixando isso aqui, ela prepara para ela passar. Minhoca é a mesma coisa. Minhoca, imagina uma minhoca passar numa quina, vai espetar ela, então ela arredonda tudo para ficar fácil de passar. Então aqui eu tenho, pode ser uma raiz, uma minhoca, olha até onde eu tenho raiz. Tem uma concentração de raiz muito boa aqui, tá? Porque aqui a outra análise que eu posso fazer é pegar um quadriculado e colocar aqui. E aí eu conto para ver a porcentagem de enraizamento. E eu vou ver, ó, raiz grossa na profundidade, isso é muito importante. Porque se eu vejo só raiz de cabeleira, ela vai estar aqui, a raiz fina de absorção, importantíssimo. Eu tenho de ter ela até aqui embaixo, mas eu preciso ver a raiz lá embaixo também. Porque se a raiz grossa não aprofunda, ou está compactada ou eu tenho muito alumínio, ou falta comida, ou falta nutriente. Eu preciso ter aprofundamento de raiz grossa, não só cabeleira. Pode ser um impedimento químico. Isso. Da época do alumínio ela não vai. Não desce. Pode estar super fofinho. E olha como que é. Tá vendo a superfície? Olha, é tudo arredondadinho os torrão. Tudo. Olha como que eu vejo. E aí eu vou pegando o torrão, tem raiz nesse torrão. É importante, se eu quebrar ele,
Olha aqui, ó, eu consigo ver buraco de inseto, ou coisa que eu falei. Então isso é bacana. E o que eu tenho que fazer nisso? Chegar até lá embaixo. Deixa eu ver os torrãozinhos que eu separei aqui. Eu tenho a impressão de que essa parede irregular, ela está mais profunda do que a outra. Tá. Ou é mentira? Aparentemente tá, é porque pode ser que tinha uma planta de labilábio, alguma coisa bem aqui. Isso. Exatamente aqui. Olha a linha aqui, ó. Então, é isso aí, é o que eu quero. E o que vai acontecer? Essa raiz está secando. Ela vai abrir o buraco aí, adubo, matéria orgânica desce, aí eu faço o trabalho de construção de perfil de solo. Oxigênio. As galerias desce da raiz oxigênio e vai indo. Então, esse pozinho de matéria orgânica que eu falei para vocês, na hora que chover ele drena lá para dentro, levou micro-organismo, levou um monte de coisa. Aumenta a infiltração de água no solo. Vai diminuir até a erosão. Ô Pedro, e a raiz da uva que está plantada em linha, ela chega nessa área? Chega. A uva ela abre o sistema radicular, né? Se eu der condição para ela chegar, ela chega. Tá? É só atravessar essa parte. Isso. Então, o que eu quero, até no começo, você pode plantar uma planta de cobertura bem perto da uva. Lógico que você não deixa cobrir. Depois você vai afastando por causa de competição, tem outras coisas. E lembrar sempre que a agricultura é uma atividade extratora. Eu estou tirando fruto daqui, então eu estou levando o nutriente embora, eu tenho de repor isso de alguma forma. E a poda, né? A poda, se eu não deixar o material você tira aqui... 70... Não, cada uva você tira 80, 90% de madeira. E você está tirando essa madeira para fora. E não pode deixar também, né? Não é bom. Não é bom. Com hoje em dia com as doenças não. Antigamente você até fazia manejo de resto de poda. Depois a gente fala isso, mas hoje, com as doenças que tem, é interessante tirar. Que aí o bom é você compostar bem, porque você fica, principalmente madeira, você tem muita antracnose. A antracnose fica na madeira. Né? Não dá, então, não dá. Só você triturar e deixar, é melhor você tirar, leva a compostagem não mata a antracnose. Não, porque tem uma que é madeira, fica ali no meio, não dá. E o que eu faço com isso? Tem que queimar, sinto muito. Queimar como cinza. Mas aí você tem de repor. Eu detesto falar isso, mas guiombo, o guiombo já está fadado à extinção por causa de antracnose. Agora a temoia também. E a madeira por causa de resto de poda. Aqui em Mogi, teve uns bairros, teve um trabalho lá que eles fizeram com uma máquina que moía resto de poda e deixava no pomar, porque é legal, tem nutriente e tal. Aí moía e deixava. Os bairros que compraram mais máquina, o ano passado, por exemplo, não colheram temoia nenhuma. Porque o potencial de inóculo desses fungos aí que dá essa antracnose era muito grande. Porque, e uns, cortava e compostava. Você fazia manejo do resto de poda. Agora, você cortar e largar é suicídio. Agora, se tiver numa situação muito bacana, que você tem segurança que não tem doença, aí você pode picar e compostar. Só que, por conta da periculosidade de algumas doenças, a gente está falando em alguns lugares para queimar. Pessoal, só que para ver uma análise de agregado, o que eu faço? Esse é da superfície, esse é lá de baixão. Então eu vou comparando os dois. Olha da superfície. Isso é uma foto legal, hein? Tá vendo? Olha como ele é... Quer ver? Põe no som. Ele é todo arredondado e esse é todo quadradão. E olha como aqui eu tenho muita... A gente chama de atividade biológica diversificada. Que eu tenho raiz, eu tenho os buraquinhos dos insetos. Se olhar onde tem buraco, a cor é diferente. É um marrom mais escurinho aqui. Interessante. E aí o que eu quero fazer? Esse torrão virar esse. Então conforme eu vou quebrando, eu olho isso aqui, ó. Vamos observar. Tá vendo que eu quebrei aqui e ficou preso? Era uma raiz que estava segurando ele aqui. Olha ela aqui. Então esse é o poder da raiz. E eu vou olhando isso aqui. Se eu quebrar, ó, esse aqui, o que é o indicador que ele tá legal, tá trabalhando? Raiz. Ó, já tenho raiz aqui trabalhando ele. Então daqui uns 2, 3 anos ele vai virar um torrão igual esse, lá embaixo. Um pouco mais, isso talvez. É longo prazo? Longo prazo. Longo prazo. Manejo é sempre médio e longo prazo. E aí você vai trabalhando para... Se você está trabalhando no curto prazo, é que alguma coisa você fez errado. Seu manejo ou está precisando de ajuda de manejo. Não é um plantio de uma planta que vai salvar. Ainda mais planta perene, né? Não pode contar com ansiedade, então. Isso. Você pensa na floresta, para ela virar aquilo lá demorou quanto tempo? 20 anos. E ela vai trabalhando, é matéria orgânica em cima de matéria orgânica. Para destruir, por exemplo, a Amazônia, se você tirar a floresta, vira deserto rapidinho. Então o que ela levou
séculos para formar, você destrói em pouco tempo. Tem uma teoria que diz que a Amazônia ela é areia pura. Ela cresceu em cima de pedra, né? É. Tem uma teoria que Não, é deserto. tantos metros para baixo é pedra, né? É pedra e areia. Matéria, Se acabar com aquilo ali, pode ser guaxumba, picão, Daí aqui, se acabar a Amazônia, aqui vira deserto também. já alguma porque coisa vem só. Por causa da água. Porque elas são Por plantas da exemplo, água, tem né? uma fala que A água que a evapora. interferência climática. Todo mundo, no mundo inteiro, a mesma latitude é não tudo seria tão deserto. ruim. Então. Não, então é planta de... Só aqui no Brasil que tem a Mata Atlântica. Alguma deficiência de Produz água pra micronutriente, pode gente. ser solo com Porque um pouco de problema de a drenagem. floresta mesmo. amazônica evapora Guanchuma água, é daí típico bate de nos solo bancos pobre e vem a em chover cálcio. aqui. Que Se não normalmente tiver passa a mais floresta compassado. aqui, vira deserto também. É É o adaptado deserto da ao Austrália, Lá, tá da crescendo, não sei Atacama, como é da que posso te China. falar. Ela chega a virar quase uma Tudo arvorinha. deserto. Ela tá crescendo em alta e fina. Se você conseguir arrancar, você vai ver que a raiz dela vai em zigue-zague. Porque falta cálcio, então ela consome aqui, trabalha um pouquinho aqui, depois ela vai afundando. Ah, essa não tá profunda, essa ela tá procurando. Ah, o guanchuma raiz é sempre... Não, a guaxuma eu já vi. Guaxuma é difícil pra você arrancar. E aí você vai, conforme você trabalha o ambiente, você vê que as plantas que ocorrem lá naturalmente mudam. O solo que tem muito picão, tem bedroega, trapoeraba, é solo de alta fertilidade. Quando eu tô vendo alguma coisa repetitiva, Só que sempre tem algum problema junto a isso, né? então quando eu vejo essa capinha, esse mato repetitiva, tem algum problema. Se só tem predominância do mato, é problemático. Ô Pedro, O ideal é você ter diversidade. ô Pedro, uma pergunta assim meio radical. A gente fala em cobertura morta, estamos discutindo um monte de coisa. Se ele fosse simplesmente ali na floresta e pegasse uma camada daquela cobertura e forrasse aqui, e aí, o que você... Você está inoculando. Você está inoculando o que tem lá aqui. Mas é a mesma coisa que eu falei da preta. Ela não vai fazer, não vai ser a salvadora lá. Não vai fazer milagre. Ou eu tenho que ficar todo ano trazendo, que não vai ser legal, porque vira uma muleta para o solo e eu vou estar prejudicando lá. Né? O ideal é você trabalhar o ambiente ele mesmo. É chegar a um ponto, como é um ambiente, é um agroecossistema, dificilmente eu chego naquele ponto de mata. Mas eu chego muito perto. E eu posso usar o material de lá para inocular coisa boa aqui e ajudar a manter. Por isso, rotação de cultura na entrelinha é perfeita, é maravilhoso. É que a gente fala assim, que ali tá na sombra, você trouxe pro sol, você perdeu a... Você queimou tudo, Queimou tudo. metade, porque lá tem um microclima legal. E esse ambiente que a gente está para a biodiversidade é horroroso. Por isso que eu tenho que ter paz. A hora que eu puxar, se eu puxar aqui, você vai ver a cor do sol. Olha como ele está mais escuro do que aqui. E isso aqui estava da mesma cor. Tá. Olha como a superfície, olha os grumos que a Silvana estava falando. Isso aqui é cocô de minhoca, de tatuzinho bola. Eu quero que vire tudo isso aqui. É sinal que eu tenho bicho entrando e fazendo. É os grumos. Tá vendo? Ó, isso aqui é sinal que eu tenho uma atividade biológica forte. Isso aqui é praga. Esse, nossa, Isso aí é o que? Isso aí? eu esqueci o nome dele, mas ele é desfolhador. Ele é desfolhador. Esse assim, você acha ele em qualquer lugar no mundo. Alfinete feijoeiro, né? Dá uma olhada, que a turma fala. Mas ele, conforme eu vou aumentando a biodiversidade, tem bicho que come ele, tem fungo que coloniza. A Joaninha, que nem a professora falou, come os ovos, as larvas. A tesourinha come muita larva de sair ovo, né? Tesourinha é... Você tem tesourinha no ambiente, é um sinal que você já está melhorando, porque ela é predador genérico, ela come de tudo. Então, para eu ter um predador genérico, é que o ambiente está equilibrando. Porque se eu só tivesse pulgão, que, por exemplo, eu só ia ver joaninha de inimigo natural, ou algum outro bichinho. Então, eu quero sempre ter a diversidade. A praga não é problema para mim. E só Porque a fechando, praga estimula a ter outras coisas. a floresta ali, por exemplo, é um benefício para ele. Vamos falar assim ou não? Sim, ele vira uma área de refúgio, né? Por mais que às vezes ela pode fazer sombra, que vai atrapalhar o manejo, mas eu tenho refúgio de micronutrientes, vira refúgio de praga, mas ela me traz muito mais vantagens do que o ambiente estéreo ou monocultura. Lá eu tenho muita coisa boa que trabalha isso aqui, né? É importantíssimo eu ter biodiversidade. No agroecossistema eu tento reproduzir isso, mas na floresta é algo natural. Legal. Esperar esse solo vai demorar muito.
que vai inviabilizar o teu lado econômico. Você acha que não foi tão mal, então, vamos dizer, do jeito que você falando? Depende do jeito que a gente fez, o que mais você fez junto. Quando eu faço uma aração graço de solagem, a primeira coisa após isso é eu plantar qualquer coisa em Ela já cima. vem a tempo, essa é mais velha. Mais velha. Porque então assim- eu rasguei e esterco de galinha. Não, perfeito. Você resolveu um problema físico que estava gritante. O solo quebrou aquela solo duro. Botou a matéria orgânica para viabilizar a produção. Tentar cobrir. E aí o que você tem que fazer urgente? Botar qualquer planta para cobrir. Então esses adubos, planta anual é boa porque ela é especialista em colonizar rápido. Porque se você faz tudo isso e deixa no tempo, é questão de 1, 2 anos volta pro que estava. Aveia preta. Aveia é planta que germina rápido, trigo, qualquer coisa. A pergunta dele, é normal, eu vejo muito. Então chega agora no inverno, o pessoal faz esse rasgo, coloca. Isso é bom, ruim? O que seria? Olha, eu não aconselho, principalmente quando eu faço um trabalho já de matéria orgânica, algo mais interessante. Se é uma situação drástica, que eu tenho pouco nutriente no solo, nada de matéria orgânica, às vezes o rasgo é um paliativo, é uma operação de emergência para eu melhorar essa condição. Então, se for realmente necessário fazer isso, eu faço e eu já coloco planta para ir trabalhando isso, para ele não deixar voltar à situação anterior. É que a gente vê pessoas que parece que tem a tradição de todo ano fazer aquele mesmo rasgo de um lado, rasgo do outro. A videira ela é uma planta assim, ela é da região mediterrânea, lá vamos dizer, bem, entre aspas, é um inferno na terra pensando em clima. Você tem um verão extremamente seco de 40 graus e um inverno extremamente úmido de 0 ou menos que isso. Então, para uma planta sobreviver isso, ela tem de ser muito rústica. Então, a uva tem aquela falsa questão que ela aceita bem poda radicular, que seria essa abrir esse valo. O que você vai fazer? Eu vou estourar a raiz, vou abrir o valo, ela vai soltar mais raiz e vai se nutrir, diz que ela vem mais forte. Mas isso faz o quê? Eu estou botando adubo e estou fazendo ela emitir novas raízes, ela vai nutrir melhor. Mas isso é muito perigoso porque pode estar dando doença de raiz, eu posso estar compactando o solo numa camada mais abaixo que eu não consigo trabalhar. Então o ideal é manejo na parte de cima. Tá? Eu não posso... É muito drástico isso. Isso é para só correção quando eu já fiz muita cagada. Quer dizer assim, em vez de fazer aquele manejo naquele dia específico, é o manejo contínuo. É o manejo contínuo, rotação de cultura, uma adubação boa, bem balanceada, calcário sempre em área total, porque aí eu evito fazer isso, gesso. Porque o problema é que, principalmente de cultura, o pessoal é muito focado na linha de plantio. E esquece que ele tem mais solo para trabalhar. Aí o sistema radicular da videira fica viciado só naquele lugar e aí começa a dar problema, porque ela fica muito à mercê da vontade de São Pedro. Então eu tenho de abrir, eu tenho calcário e matéria orgânica é sempre área total, para a raiz expandir, sempre, nunca concentrado na linha. O adubo químico ou até mesmo o adubo orgânico que eu vou pôr só para uva, posso até pôr na linha, só na linha. Mas calcário e matéria orgânica é sempre área total. E se puder fazer com fósforo, fosfato natural em área total, melhor ainda também. Legal, então o certo seria a gente não ver tanto aquilo lá, né? E isso assim, esse sistema nosso aí foi um tiro no pé das empresas querer facilitar a vida do produtor, desenvolver pacote, né? De um certo momento isso foi muito bom, que deu aquele up de produção. Mas a gente está vendo que isso, fazer esse manejo Coca-Cola, né, que é sempre igual para tudo, não funciona. Os ambientes são diversos, então eu tenho de trabalhar cada ambiente igual. Esse pacote tecnológico, ele varia. Você vê que o grão já evoluiu, que eles têm os pacotes para as micro-regiões, para a região. Fruta, infelizmente, a gente está discutindo, não tem melhorista para desenvolver as variedades boas, isso da uva em Jundiaí, na macro-região de Campinas, no sul de Minas. Os pesquisadores não dão conta, então é a mesma uva Niagara que eu planto aqui, eu planto lá. E aí eu tenho que saber como ela comporta lá para eu manejar. Então eu trabalhando o ambiente, em vez de eu trabalhar só focado na uva, é muito melhor. Porque a uva vai se beneficiar desse tratamento do ambiente e eu vou ter um bom desempenho nela para lá. Porque o meu ambiente no sul de Minas, o manejo é diferente do ambiente de Jundiaí, por mais que climaticamente são muito parecidos.
É isso que eu tenho que pensar. O agricultor tem que pensar no ambiente de produção dele, no microclima e na propriedade, né? Sempre pautado em conservação do solo, conservação ambiental, que ele vai ter muito mais ganho, né? O negócio é sinergismo, pequenas ações que vão dando um sinergismo e usando. Isso em qualquer sistema, convencional, orgânico, biodinâmico. A gente trabalha pautado em boas práticas agrícolas. A forma que você vai estar trabalhando isso vai do gosto de cada um, né? Legal. Agora é o Finho, né? O Beto. Essa aí qual que é a última? Vocês falaram óbvio. Viu? Até para tirar do trato tá difícil. Então você tá achando que mudou então? Por isso que tem que fazer uma sub, né? Várias. Porque às vezes dá uma diferencinha de um lugar para outro. Diferencinha. Né? Se tiver muita diferença, aí tem que ser outra amostra. Taca esterco, taca tudo. Eu acho que aqui, nessa área aqui, acho que era bom a gente tirar naquele verde ali embaixo. Ó. Não, aquele verde é outra amostra. Outra amostra. Então aqui é 40. 20 é 40, 0 a 20. Vamos por perto, ver se tem uma diferença de cor? Só não tirou lá embaixo, né? Só inclinar eles no sol. Cadê o outro azul que fica nos dois nozinhos? Um parece chocolate e outro parece... Ó, aqui fica bem com o sol batendo, ó, fica bem clara a diferença. Bom, agora vamos empacotar? É, agora vamos lá pra baixo. Vamos na bancada Tem que misturar. A gente vai... Vamos 6. Plantando alguma coisa aqui. É que a gente está nesse período de transição, né? Não dá para plantar Estamos no final de inverno. junho já, né? Tem que esperar para plantar de verão, né? Dá até pra arriscar plantar uma aveia, mas ela não vai crescer muito. Não. Lá pra mim cresce, mas aqui precisa mais calor, né? Aí você vai ficar querendo exigir da aveia e a aveia não... Não vai chover. Você viu? Eu plantei tardio o labi-labi, ele ficou desse tamanho. Agora você tem que esperar e plantar em agosto. Daí planta Mas o adubo verde. você acha que eu coloco um guandu aqui? Isso que eu ia falar, quando seria o guandu? Em setembro, agosto, setembro. Porque eu acho legal, uma opção legal. O pessoal elogia demais ele nos plantios para melhorar o solo. Tem bastante guandu aí. O pessoal elogia demais. E outra, tem o gondu anão. Guandu não. O gondu anão não cresce muito. Vai outra, Alfredo? Não, já foi. Com uma luva, ou você pega um plástico, coloca na mão, né? Tem aí? Não, aqui são subamostras. Daqui eu vou tirar uma amostra. Ah, entendi. Então você mistura a subamostra. Não, então deixa para explicar para todo mundo. Faz uma limpeza aqui, tira a minhoca, tira bichinho, tira a raiz, o que tiver aqui. E daqui eu vou tirar um pouco e vou pôr para secar. Você não pode mandar a amostra úmida para o laboratório. Porque ela úmida, às vezes não chega no laboratório e ele imediatamente já faz a análise. Fica um tempo lá. E se ela estiver úmida, favorece a ação microbiológica, né? Aí os micro-organismos que estão ali vão comer os nutrientes que estão ali. Então tem que estar seco, ela tem que estar... Essa daí eu já... pouca coisa. E tira as raizinhas, tá aí. Se tiver alguma minhoca, você tira. Aí, ó, essas raizinhas que tá aí, você tira, ó. Dependendo de minhoca, lá não tem época não. Eles mataram todas as minhocas no currandaço? Não tem achado minhoca lá. Então, Silvana, então ele vai limpar todas as impurezas assim visuais, no caso. Tirar o que não for terra. Porque assim, isso aí é terra. Solo, o que é solo? Solo é uma estrutura viva, que o solo tem vida, né? Então vocês viram lá, matéria orgânica mais forte em cima, ele tem vários perfis, né? Até chegar na pedra. Aí tem uma parte que é o intemperismo da pedra, que a pedra está se transformando em solo. Então o solo é um sistema. A partir do momento que você tirou, virou terra. Isso aqui é terra. Agora um solo é todo um sistema adequado ao desenvolvimento das plantas. Aqui? Hã? O uva aqui não aguenta. Tá, então daí o que a gente vai fazer? Essa aqui já está bem seca, né? Tá. Mas só para ilustrar. Não, nós vamos deixar ela secar. Só para ilustrar. Essa aqui estaria bem seca já. Mas essa aqui já não está muito, né?
Mas peraí, como... Então, vamos dar uma limpadinha nesse aqui, né? Mas tá bem limpo. Quer que ele passe Passar água? um... É. Tem uma torneirinha ali, ó, na primeira. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um local protegido, né? Papel e colocar ela para secar em cima de um papel. Mas tem que ser protegido. Senão vem um gato, usa de privada, o rato vai urinar, daí vai... Tem que ser em local sombreado, no caso? Não pode ser sol, não. Tem que ser ventilado, principalmente ventilado, para secar. Troco de balde aqui? É. Aí fica secando lá. Quantas vezes? Já deu. Hã? Já deu. Agora aqui é a mesma coisa. Vou tirar as raizinhas que estão aí, né? Esse já é até 40, né? Já tá bem mais dura, pá. De 20 a 40. É diferente só, né? Pode desfazer os torrões, né? Você pegar com um tempo muito seco como esse, é ruim. Por isso que é legal. Dá uma chuva, tipo uma semana depois você tira. Inclusive preparar solo. Já que vamos aproveitar que está assim. Você passar um arado e uma grade com um terreno muito seco é péssimo. Porque vai formando torrões. Dependendo do tipo de solo. Então, para coletar a amostra e preparar a solo, movimentar a terra, você tem que ter um certo teor de umidade para não formar esses torrões. Porque fica até difícil, né? Silvana, seria um erro para ajudar ele de imediato, só para ter informação, ele dá uma umedecida aí para quebrar esses torrões? Ah, não, você não vai jogar a água aí, né? Porque você não sabe a água. Tipo de água, às vezes na roça você pega uma água com muito ferro, né? Ou pega uma água com pH diferente. Da água, né? Hã? As características da água. Você tem que ter, é o solo mesmo. Você pega uma água meio ácida. Porque em algumas situações é água da chuva, né? E outra, aqui, água de chuva, é até complicado, porque aqui a primeira chuva que cai de um período é uma chuva com muito enxofre, por causa da poluição do ar. Chega às vezes até ser chuva ácida, porque pega o enxofre do ar, né? E eu tenho um pH muito baixo. Então, às vezes pode ser chove, então você espera chover um tempo para lavar a atmosfera para depois. Então o certo é pegar ela mesmo. Ela, não num período muito seco como esse, é ruim. Tá vendo aí que é ruim, né? Principalmente em solo argiloso. Muito compactado, né? É, que ela forma os torrões, né? Imagina você passar arada numa terra, do jeito que cai. Eu até achei que do tanto que vocês pegaram foi pouca terra. Achei que ia dar quase que encheu o balde, na verdade. Então, porque é aquela quantidade do trato. Né? Já dele já, né? É, você tirou, certo? E outra, e melhor que essa, vou mostrar lá pra vocês, tem a sonda. Vou mostrar a foto como que é. A sonda é uma sondinha de inox, afunilada na ponta, tem borracha em cima, você bate com a marreta. Esse é o mais fácil que tem pra tirar. Tá mais interessante. Não precisa ser muita coisa, né? Porque você vai somar com vários pontos. Porque daqui você vai pegar umas 300 gramas. Só pega bastante pra você poder misturar, né? Acho que já deu aí. Aí você vai guardar onde isso? Vamos lá. Aí daqui eu já pego pra secar, só que eu vou usar. Normalmente o que você encaminha seria, falando em gramas, seria o quê? Umas 300 a 500 gramas. É isso que o cara pede lá, o cara da Ibra. Quanto que ele pediu? 300 ou 500? De 300 a 500. É que depende do que vai precisar no resultado. Né? É alto, né? Mas eu preciso pôr uma caixa, alguma coisa no papel. É um papel. Outro dia eu fui jornal. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas vai contaminar a amostra com chumbo da tinta do jornal. Nem foi a amostra de chumbo. Entendeu? Muito preciosismo.
Silvana, vou dar um exemplo que a pessoa coloque numa estufa. O calor vai prejudicar? Normalmente. Porque a gente vai analisar a matéria orgânica aqui, entendeu? Não, digo assim, sempre procurar um local fresco assim. Fresco, ventilado. Não. Eu vou mostrar um modelinho. É ruim isso aí? É pouca linha, né? Eu quero mais informações aqui. Tá? Vou colocar o nome, endereço, e-mail, WhatsApp, a área, o cultivo, a profundidade. GPS, local. Entendeu? Eu vou abrir ali o rótulo. Aí você já escreve aí, amostra 1. Aí você põe na sua agenda. Amostra 1 é de 0 a 20 na luva velha. Em geral, Silvana, que nem ele aqui. Quantas amostras ele manda? Em geral, em média, assim? Não sei. Não sei. Cada amostra... É de uma área homogênea. Só aqui que você está vendo vão ser 4. 4 amostras. 2 aqui, 2 aqui. Aí tem a da pitaia lá, seria mais 2. A pitaia talvez nem precisasse, porque depende do solo, não 2. Porque ela é muito rústica. Não, porque a sêmola radicular é mais superficial, né? A uva afunda mais do que a pitaia. Só que eu tô vendo aqui, né, seriam 6. Ali da área da pitaia, aqui e essa aqui. Então, a área é homogênea. Só para conversar, quando a gente fala de valores... Então... Uma análise comum hoje deve estar uns 30, 40 reais. Só comum, simples. Mas daí você pedir macronutrientes, micronutrientes, física e fósforo total, creio que deve ficar quase 50 reais. Eu paguei 93, 2 amostras, pH. Nossa, o custo e pH e é muito total. barato. Relativamente é muito Sabe quanto que é um saco de adubo? De quase 100 reais. E o pessoal fica economizando com análise de solo. É um absurdo isso. Tá bom sim, chefe. Aí você põe aqui. Não, isso aqui? O que é? Área 1. Área 1, de 0 a 20. Beleza. Ali. Isso. Área 1. Não, mas não precisa por tudo. Você põe só o que você vai usar. Entendeu? Só põe meio quilo aqui. Meio quilo? O resto deixa pro gato. Cadê o outro barco? O resto vocês podem levar, porque o solo dele tá bom. A parte química precisa melhorar a parte física e biológica. Certo? Só o solo dele não tá ruim não, tá muito bom. Então aqui é só o meio quilo que se põe. Só sem essa luz, por favor. Isso aí é mais fácil. A luz? Né? Agora tá difícil para tirar. Então, viu, então aqui é o meio quilo só o que você vai levar. Você põe aqui. Aí deixa a porta fechada. Aí vem um rato, faz xixi aqui. Vem um gato, usa de privada. Sério, acontece. O cara tem o maior trabalho. Aí deixa num lugar desse e faz a janela aberta. Aí chega aqui e virou privada de gato. Perdeu todo o serviço. Aí o cara tira o cocôzinho do gato e leva, né? Não. Já é o. Esse levar o cocô do gato junto. Então tem que secar. Esse aqui já tá bem seco. Seria nesse ponto aqui, tá? Se tivesse mais úmido. Mas só para mostrar que não pode pegar e pôr no laboratório. Agora eu vou mostrar para vocês os modelos de rótulo e as ferramentas que você pode tirar. Só olhando aqui você já vê, né? Que é até 20 até aqui 40, né? Bem pedrado. Porque se você deixar muita coisa aqui, ela vai ver como aqui demorar lá no laboratório. Você tem rotilho, metade aí?